pode agravar a hipertensão arterial? Lembra quando eu falei sobre os fatores de risco para se desenvolver a doença cardiovascular, aqueles 7? Então, isso aqui se soma com a hipertensão, né? Mas tem uns que assim, aumenta a hipertensão, tá? E eu vou citar aqui para vocês. A obesidade, a gente costuma falar que quanto mais a pessoa for magra, melhor para se controlar a hipertensão. Não significa que a pessoa magrinha não seja hipertensa também, mas isso é um fator muito, assim, comprovado. A perda de peso é o fator ambiental que mais ajuda o controle da pressão. Outra coisa é a dieta. A pessoa que ingere muito sal, sabe? E as pessoas não têm noção, sabe? Ingere na alimentação industrializada, né? No refrigerante, no suco de caixinha, nos enlatados, embutidos, tudo isso tem muito sódio. E o paciente hipertenso não pode usar, não pode. Isso piora muito a hipertensão, mesmo tomando todos os remédios. No mais, o estresse também é um fator que vai piorar. Às vezes a pessoa está em casa de férias e a pressão está até tendendo a baixa com as medicações. Chega no trabalho ou algum problema familiar, né? Ou algum problema de saúde com familiares, a pressão sobe muito. Isso é um descontrole. Então temos que trabalhar a cabeça, né? Em relação ao tratamento que nós desenvolvemos aqui na clínica para a hipertensão arterial, eu vou começar a falar o seguinte: a minha consulta, principalmente a primeira vez com o meu paciente, não é só uma consulta, sabe? É uma aula, literalmente uma aula. Vários pacientes já me falaram isso. Porque eu entendo que tudo na nossa vida que a gente desconhece fica mais difícil da gente seguir, sabe? Então, a primeira coisa que eu tenho na minha cabeça é o seguinte: o paciente chega, eu faço a anamnese, que é colher a história dele a fundo, da vida dele, de todos os sinais e sintomas, alergias, histórias pregressas passadas, enfim, fatores ambientais, né, sobre dieta, se fuma, se bebe em excesso, se faz atividade física ou não. Depois eu examino, exame físico muito completo. Às vezes no exame físico você já pega que o paciente provavelmente tem uma hipertensão secundária, de uma causa secundária, ali no exame físico e na anamnese, na história. Depois eu vou contar a história da hipertensão para aquele paciente, sabe? Eu gostaria de mostrar para vocês aqui o que eu falo com o paciente, o que eu desenho para ele, para explicar isso, sabe? Vocês lembram quando eu falei anteriormente sobre um trajeto temporal da doença? Então, nós cardiologistas, a gente dá o nome de contínuo cardiovascular, tá? É um trajeto mesmo de vida, como se tivesse uma linha aqui, né? E aqui, vamos supor que a gente pega o paciente nesse iniciozinho aqui. Ele ainda não tem a doença cardiovascular começando ainda, né? Então ele tem os fatores de risco. Um deles é a hipertensão. Ele simplesmente tem hipertensão. Na grande maioria das vezes, o paciente não tem sintomas, tá? Tem vários pacientes passeando na rua aí, andando com a pressão altíssima e não tem sintoma. Alguns têm dor na nuca, dor de cabeça, tonteira, mal-estar, enjoo. E aí vai, palpitação, né? Alguns pacientes têm, mas a grande maioria não tem sintoma, né? Ele sabe que ele está hipertenso porque ele verificou e foi no médico, né? E aqui vai estar, ó, hipertensão, diabetes, obesidade, colesterol alto, tabagismo, né? Enfim, os fatores de risco para desenvolver a doença. Vamos supor que esse paciente ele não vai no médico ou vai no médico e não trata sua pressão direito, porque não entende, não sabe a real necessidade, né, de tratar, de se cuidar, de perder peso, de caminhar, de não fumar. Aí ele vai ao longo dos anos. Há quantos anos? A gente não sabe, depende de paciente para paciente. E aí ele começa a desenvolver a doença cardiovascular
que a gente chama subclínica. Por que subclínica? O paciente ainda não tem o sintoma, que é a dor no peito, a falta de ar, né? Mas ela já começou. Vou desenhar aqui, por exemplo, o que é a doença, né, em si. Vamos supor que esse aqui é o vaso da pessoa, ou o vaso cerebral, ou a coronária que nutre o coração, né? Então, o vaso, a artéria, tem membranas aqui, tá? Que são muito delicadas, é uma região muito delicada do corpo humano, entendeu? E o que acontece com a hipertensão? Ela machuca essas paredes delicadas, né? Você imagina um tubo ali com a pressão assim, ó, pá, pá, muito alta, né? Pressão no vaso assim, pulsando muito. Ela causa uma lesão que a gente pode falar até de mecânica, né? E aí lesa essa parede. A gente já observou que quando a gente faz alguma machucada e tal, sangra, vai formando plaquetas ali, coágulos, né? Às vezes forma uma feridinha com pus. Isso pode acontecer aqui dentro, porque como teve uma lesão, vem células de defesa para cá, né? O que tiver passeando aqui vai grudando. Ó, o colesterol no sangue pode estar até normal, mas que ele vai grudar ali naquela fissurazinha, naquele machucado. As plaquetas vão chegando aqui, se aconchegando, formando coágulozinhos aqui. E aí nasce quem? A placa de gordura, né? Que no início é pequenininha. E aí isso vai acontecendo, a hipertensão não cuidada, o diabetes não tratado, a pessoa fumando, a pessoa obesa, né? Não caminha, não faz atividade física. Isso aqui vai só piorando, vai só piorando, vai só piorando. E aí chega um ponto que a pessoa vai ter a doença clínica, que aí já chegam os sintomas. A pessoa não consegue fazer uma atividade física mais, ela não consegue subir um lance de escada, que pra gente um lance é 10 degraus, né? Um quarteirão ela não consegue andar, porque ela fica fadigada, o coração acelera. Aí já é a doença clínica já. Aqui, ó, em qual momento da vida? Não sabemos. Depende da gravidade da doença, né? Vai depender da gravidade. Até que chega num ponto que nós caímos em quem? Nos eventos cardiovasculares, né? Os dois mais fatais são o infarto, né, do coração e o derrame cerebral, os AVCs, né? Só que aí também você já coloca aí, ó, a destruição dos órgãos-alvos, né? A dilatação do coração, gerando a insuficiência cardíaca. E essa dilatação muitas vezes leva à desorganização das fibras nervosas do coração, gerando arritmias, como a fibrilação atrial, que é também um problema sério para as pessoas, né? Principalmente os idosos, né? Quando, né? Vai chegando. A insuficiência renal, como eu disse, piora aqui, né? Do estado do paciente, tá? E o que a gente não quer? A gente não quer chegar aqui, muito menos aqui. Então, o paciente nos procurou aqui, nós vamos fazer de tudo para ele não desenvolver a doença cardiovascular, certo? E isso eu falo, é um relacionamento, é um casamento, né? A gente tem que estar muito junto, a gente tem que estar muito conversando, explicando. Aí sim o paciente ele cai na real, ele entende e ele vai se curar, tá? Aí alguém pode perguntar, mas doutora, e se te procurar nas outras fases aqui? Nós vamos cuidar também. Tem tratamento também para cuidar, entendeu? Para não chegar aqui. Mas não seria bem melhor a gente pegar aqui? Então todo mundo tem que ter essa noção, nós temos que procurar antes, tá? Eu costumo falar, eu gosto do tratamento preventivo, a prevenção já é tratamento. Eu estou tratando a hipertensão, eu estou prevenindo, eu estou fazendo uma prevenção do infarto, do derrame. Depois que fizemos toda essa explicação para o paciente, né, que eu explico qual vai ser o trajeto, né, se caso a gente não cuide dessa pressão, não trate muito bem essa pressão, o que eu vou fazer? Eu vou pedir
os exames, tá? Que são as ferramentas que o cardiologista tem para quê? Para a gente estabelecer em que local que esse paciente se encontra, qual o tempo dele, entendeu? Nessa linha aqui, né? Então, são as ferramentas, eu costumo falar que são lupas, né? Porque tem hora que a gente olha assim o paciente, você nem acha que está tudo ok, ele não está sentindo nada. Às vezes, né, o paciente fala, eu vim aqui porque só para fazer um check-up, né, e acaba descobrindo. Então, aí vem os exames laboratoriais, exame de sangue, exame de urina. Nesses exames eu vou ver se tem comprometimento dos órgãos internos, né, principalmente rim, né, através dos exames de urina, de sangue. O eletrocardiograma já me mostra muita coisa sobre o coração, se esse coração já está cansado, já está sobrecarregado. O ecocardiograma, que é um ultrassom do coração, aí ele me mostra o coração lá por dentro, né? Ele vai me mostrar com certeza como é que está esse músculo. Ele está grosso, né? Que acontece, a primeira cardiopatia hipertensiva é quando o coração engrossa, é a hipertrofia. É igual musculação, né? Mas para o pessoal da musculação, né, que faz, é bonito, né, no corpo, mas para o coração é péssimo. Isso já é uma doença. Esse paciente já vai desenvolver daqui a pouco muito cansaço aos esforços, até dor no peito, tá? Arritmias. Então já é uma doença, né? E a gente quer que não chegue naquela fase ruim, que chega um ponto que o coração já cansa e aí ele fica dilatado, fino e dilatado e insuficiente. Quando ele está grosso, ele geralmente fica o que a gente chama de insuficiência diastólica. É insuficiência cardíaca, apesar dele estar com a bomba boa ainda, com a fração de ejeção que a gente chama, né? O que ele injeta é normal, tá? Mas tem a insuficiência. Daqui a pouco o paciente desenvolve sintomas de insuficiência cardíaca. Por quê? Porque o coração, como ele engrossou para tentar romper aquela pós-carga, né? Porque o coração ele é uma bomba muscular que ejeta sangue para um cano que chama aorta, que é a nossa maior artéria, né? Dela vai sair os vasos para nutrir o corpo inteiro, certo? Então imagina a pressão nesse cano durante meses, anos. O coração ele fica grosso para tentar vencer aquela pós-carga, né? Desenvolve insuficiência cardíaca mesmo com força boa. Daqui a pouco ele não tratou a pressão, ele dilata, fica grande. E, na maioria das vezes, a gente não consegue voltar mais. A hipertrofia, muitas vezes a gente consegue resolver, mas a dilatação, muitas vezes não consegue. Aí a gente luta o tratamento da insuficiência cardíaca, para aquela insuficiência cardíaca não evoluir rápido, né? A gente tenta melhorar a situação do paciente, então a gente não quer chegar nesse ponto. Tem tratamento? Tem também, mas já é uma fase muito mais complexa, né? Então, com esses exames em mãos, né, o paciente volta, né, ele vai me mostrar esses exames, eu vou também pegar o IMC dele, né, através do peso e altura, vou checar a cintura abdominal dele, tá? Aí ele já vai me trazer o colesterol dele, como é que é, a glicose, se ele tem um pré-diabetes já, se não tem. E aí a gente coloca esse paciente numa tabela para a gente avaliar o risco que ele tem. Esse paciente tem risco baixo, risco médio, risco alto. Para o paciente saber, né, em que situação que está o organismo dele. E saber que tem tratamento, que a gente pode, em qualquer desse tempo aqui, a gente pode cuidar. Só que quanto antes, melhor, né? Menos sequelas o paciente pode ter, né, no futuro, enfim. E assim, o tratamento, é claro que ele vai ter o tratamento medicamentoso, né? Só que, gente, o tratamento medicamentoso não é tudo. Se o paciente não entender, por isso que eu conto toda essa história, se ele não entender que ele precisa mudar o estilo de vida dele, ele não vai ajudar. Ele tem que fazer o dever de casa também. Eu tenho o meu, que é me comprometer, que é prescrever todos os remédios, qual que é o de entrada, qual que é agora. Não, esse paciente não é bom para esse remédio, tem que ser esse é contraindicado, não esse, entendeu? Então é tudo um quebra-cabeça. Agora eu preciso da ajuda dele, porque o tratamento não medicamentoso também é muito importante, como eu já falei. Dieta, emagrecer, né? E não precisa a gente estar falando de novo, né? Então é isso. E muitas vezes eu preciso, ao longo desse tratamento, do uso do mapa, que é um aparelho que a gente tem na clínica,
que o paciente vai instalar, vai ficar 24 horas com ele e vai medir essa pressão de hora em hora. Porque para mim é muito importante para saber se o paciente está com uma hipertensão descontrolada realmente ou se ele está aumentando aqui, porque tem o que a gente chama de hipertensão do jaleco branco, que é a pessoa vê o médico, entra no hospital ou entra no consultório, já sabe, já tem descarga de adrenalina, já sobe, né? Pra gente fazer essa comparação. E às vezes ao contrário, tá? Tem gente que vem aqui, tá super de boa, a pressão tá boa e tal, mas na verdade não tá. No dia a dia dela, a pressão está altíssima, ou às vezes até, outra coisa até muito agravante, é que à noite, quando a gente dorme, o nosso sistema nervoso, ele fica assim, né? A gente perde aquele estímulo simpático de adrenalina, né? De tensão, do coração tá agitado e tal. Então, tem que estar tudo como? Tudo baixo. À noite, nossa pressão tem que abaixar. Tá? E nesse mapa a gente vê direitinho se abaixou quantos por cento, ou aumentou. O aumento é muito ruim, a pessoa está dormindo e está com a pressão alta, entendeu? A frequência cardíaca tem que estar diminuída, entendeu? Então o mapa é muito importante. Às vezes eu oriento até o paciente, muitas vezes é o tipo do mapa, mas é com ele, né? Ele compra um aparelho, tá? Bom de pressão digital, mas aqui, e ele vai medindo ao longo do dia, dos horários, e vai anotando e vai me trazer também, tá? Esse não é tão completo quanto o mapa, mas ajuda às vezes também. E existem, pessoal, pacientes que apesar de todo o tratamento perfeito, impecável, ele segue direitinho o dever de casa, muda o estilo de vida, jeito de se alimentar, emagrece. E a gente tem que ir fazendo remédio, aumentando classes de antihipertensivos, vai. E ainda assim, é uma hipertensão resistente, né? Muitas vezes refratária. Então, vocês lembram que eu falei da hipertensão secundária? A gente tem que tomar muito cuidado, porque muitas vezes, atrás desse paciente que tem a hipertensão primária realmente, mas não seria tão grave. Mas quando está assim, a gente tem que pensar que é uma hipertensão secundária, por uma outra doença, tá? E muito comum é a renal, tá? Problema renal, às vezes com estenose das artérias renais, entendeu? Às vezes um problema lá dentro do rim, gerando aquela refratariedade ao tratamento, tá? E assim, uma causa campeã que as pessoas têm que saber que é uma síndrome que chama síndrome da apneia obstrutiva do sono, tá? Isso está muito relacionado com a obesidade. Quanto mais a pessoa obesa, mais ela tem. O que é? A pessoa que ronca, ela tem várias paradas, apneias, fica sem respirar. E isso abaixa muito o oxigênio, aumenta o gás carbônico, isso aumenta muito o quê? A pressão. Faz aumento da pressão noturna. Então isso sobrecarrega o coração, causa sobrecarga cardíaca e é muito causa de hipertensão refratária, viu? Nos consultórios. E tem cura, tem tratamento, tem aparelhos que a gente usa para a pessoa estar melhorando isso aí, juntamente com emagrecimento, né? Às vezes pessoas que bebem muito à noite, pode ter também queda de língua e ser prejudicial, né? Então isso tudo, você vê que o fator ambiental é tudo, né? Nesse caso. E às vezes a gente tem que abrir mão até do que a ciência já está aí, ó, desenvolvida, tá? A cardiologia. Tem até procedimentos invasivos para você tratar hipertensão refratária. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que ele tenha servido para vocês de alguma forma no seu dia a dia, né? Tirado dúvidas, né? Se vocês gostaram, curta aqui, compartilhe com seus amigos, comente também, que isso é uma forma de eu estar melhorando, né? Sabendo que vocês estão gostando, continuar os vídeos, né? Aguardo você no próximo vídeo, onde vou tirar várias dúvidas ainda sobre a hipertensão arterial.